O corpo de uma jovem foi encontrado no rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos, em 1841, em um crime que chocou a sociedade da época e que permanece sem solução até os dias de hoje. Mas o caso foi tão midiático e tão famoso que até Edgar Allan Poe se inspirou nele para escrever um dos seus contos. Mary Cecilia Rogers era uma jovem de classe baixa norte-americana que conseguiu ascender assim rapidamente por conta da sua beleza. Em questão de meses, ela já estampava os jornais locais e atraía olhares por onde passava. Não à toa, a sua morte chocou tanto a sociedade da época. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Mary Cecilia Rogers, além de te dar um contexto de como era a Nova York dos anos 1800. E claro, no final do episódio eu vou te contar o que você pode visitar em Nova York que te ajude a entender um pouquinho mais sobre esse contexto onde Mary Rogers viveu, e fica um pequeno spoiler aqui, também te falar um pouquinho mais sobre Edgar Allan Poe. E antes de pular para esse episódio, eu já adianto que esse também foi um pedido de ouvinte, inclusive esse mês todo eu acho que é só pedido de ouvinte, e isso me deixa muito feliz. Espero que vocês também gostem dessa interação que a gente tem. A ouvinte da vez foi a Nicole, que deixou um comentário pra mim falando sobre essa personagem que estava por trás de um dos contos de Edgar Allan Poe, e enfim, logo de cara eu já fiquei super interessada, já fui pesquisar sobre e vi que se tratava de Mary Cecilia Rogers. Enfim, Nicole, eu espero que você goste desse episódio, ele tá sendo feito em sua homenagem, espero que eu faça jus à história que você me pediu pra contar, e bora pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Nova York, 1800. Nessa época, a cidade estava caminhando para se tornar realmente a metrópole absurda que a gente conhece nos dias de hoje. A cidade estava crescendo e crescendo assim, muito rápido, principalmente por conta da imigração em massa vinda da Europa, mais especificamente de irlandeses e alemães. Mas é claro que isso não trouxe só flores. Quer dizer, com o rápido crescimento da cidade, digamos que não tinha estrutura para todo mundo, o que acabou dividindo a sociedade claramente em duas. De um lado, a gente tinha os ricos vivendo no mais puro luxo, e do outro, a gente tinha uma pobreza extrema, com pessoas se amontoando em cortiços, assim, insalubres. E é nesse contexto todo dessas mudanças em Nova York que nasce a nossa personagem principal, mais especificamente em 1820. Mary Cecilia Rogers nasceu mais especificamente em Lyme, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ela era filha de James e Phoebe Rogers e era a única filha do casal, que vivia, assim, uma vida bastante simples. Ainda quando criança, Mary acabou perdendo seu pai em um acidente. Quer dizer, ele trabalhava num navio a vapor e esse navio acabou explodindo, o que fez com que ela e a sua mãe ficassem assim completamente sozinhas. Foi quando as duas então decidiram se mudar para Nova York para recomeçar, exatamente nessa cidade que crescia tão rapidamente. Em Nova York então, a Phoebe, a mãe da nossa personagem principal, ela acabou conseguindo um emprego como administradora de uma pensão que ficava perto ali da atual Broadway. E foi nesse contexto todo que a Mary foi crescendo. Ela foi trabalhando junto com a sua mãe desde pequenininha, assim, nessa pensão, e foi vivendo a sua vida, crescendo, aquelas coisas todas. Só que a questão é que conforme ela foi crescendo e ela foi se tornando uma jovem adulta, assim, ela foi ficando muito bonita. Mas assim, muito bonita mesmo. Até que então a gente chega em 1840, quando a Mary completou seus 20 anos. Nesse ano em questão, um cara chamado John Anderson, que tinha uma tabacaria perto ali da pensão onde a Mary trabalhava, ele conheceu a jovem, só que ele ficou completamente encantado pela beleza dela e ofereceu a ela um trabalho como balconista na loja, uma função assim que era bem incomum para mulheres naquela época. A mãe da Mary, num primeiro momento, não gostou muito da ideia, quer dizer, a filha dela sempre trabalhou com ela na pensão, e aí pela primeira vez ela iria trabalhar fora de casa, então ela ficou um pouquinho relutante. Só que o John Anderson, ele não só ofereceu um cargo para ela que realmente, para Mary no caso, que realmente já quebrava muitos tabus e era uma coisa diferente, como ele ofereceu um baita de um salário para ela. Isso porque, digamos que esse Anderson aí, ele não era nada bobo. Ele sabia que a presença da Mary na tabacaria chamaria muitos novos clientes, e então ele decidiu investir nela. E foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, eventualmente a mãe da Mary entendeu que era uma boa oportunidade para a filha, que ela ia conseguir trazer um dinheiro extra para a família que ia ser muito bom e tal. Então ela autorizou e a filha foi trabalhar na tabacaria, e foi só uma questão de tempo até a tabacaria, assim, crescer absurdamente. Em outras palavras aqui, meu povo, sim, a Mary ela trabalhava como balconista, mas digamos que ela também era tipo
tipo uma atração, assim, do local. Porque, de fato, muitos homens, mas assim, muitos homens mesmo, iam na tabacaria só pra ver a Mary. Alguns tentavam a sorte, tentavam convidar ela pra sair, alguma coisa do gênero, e outros só ficavam lá observando, bem normalzinho. E aqui eu preciso te contar que boatos da época dizem que a Mary, ela não era nada boba, tá? Ela sabia que ela estava sendo explorada pela sua beleza, então ela jogava o jogo, do tipo assim, ela sorria, ela era simpática, ela fazia ali tudo o que queriam que ela fizesse, no sentido de, né, estar ali com a sua presença super simpática e tal, e dar o ar da graça. Mas ela era bem rapidinha e bem ligeira em cortar as asinhas dos caras mais folgados que tentavam alguma coisa pra cima dela. Gente, aqui eu só quero abrir um parênteses, porque assim, digamos que eu tô um pouquinho incomodada com a forma que eu estou retratando a nossa personagem principal, tá? Assim, de ficar só frisando a sua beleza, essas coisas todas. Mas eu preciso contar pra vocês que essa é a forma que você encontra os relatos da época, tá? Não são vozes da minha cabeça, não é a Andressa por conta própria. Os relatos da época são muito assim, porque de fato ela foi muito explorada pela sua beleza. Mas eu só queria abrir esse parênteses aqui porque tem um negócio, tá um nozinho na minha garganta me incomodando, sabe? Então, enfim. Mas tá, continuando a história aqui, gente, o fato é que sim, a Mary, como eu comentei, ela foi muito explorada pela sua beleza. E com o passar do tempo, assim, ela começou a aparecer em jornais, como a linda garota dos charutos. Fossem desenhos, poesias ou textos, porque sim, alguns escritores grandes que frequentavam a loja passaram a escrever obras sobre ela. De fato, gente, assim, pelo que eu encontrei dos relatos da época, essa mulher, ela realmente hipnotizava os caras. E trazendo um pouco dessa coisa do contexto histórico que eu gosto de trazer aqui nos episódios, a gente tem que lembrar que a gente tava ali em uma Nova York bem diferente. Então, assim, uma Nova York que não estava acostumada a ver uma mulher trabalhando, assim, em frente a uma tabacaria, né, como atendente de uma tabacaria, começa por aí, mas não só isso, uma mulher que era de uma classe social mais baixa e que tava ganhando toda a atenção e saindo em jornais e esse tipo de coisa. Mas tá. Ela foi então vivendo essa vida, atraindo muita atenção, recebendo muitos elogios e muitas visitas de homens na tabacaria só para encontrarem com ela. E foi vivendo tudo isso até que a gente chega no dia 5 de janeiro de 1841. Nesse dia em questão, a Mary simplesmente não aparece para trabalhar. E isso é muito estranho. Porque assim, já fazia 10 meses que a Mary estava trabalhando na tabacaria. E nesses 10 meses, ela sempre apareceu bonitinho pra trabalhar, sempre apareceu no horário, ela era toda certinha. Então, quando ela não aparece e ninguém sabe o motivo, começam a achar estranho. Mais tarde, naquele mesmo dia, sai uma matéria no jornal The Sun falando que a Mary tinha desaparecido, mas indo um pouquinho mais além e falando que a mãe da Mary tinha encontrado, né, dentre assim as coisas da filha dela na sua própria casa, um bilhete de suicídio. O bilhete em questão foi descrito por essa matéria como sendo, abre aspas aqui, né, emocional e com tons de arrependimento. Fecha aspas. Dando a entender que a Mary, ela estava dizendo que ela não suportava mais viver aquela vida. É claro que essa notícia, ela causou a maior comoção em Nova York, porque a gente tem que lembrar que nessa altura do campeonato, a Mary, ela já era, assim, muito conhecida. Ela já estava em todos os jornais, todo mundo sabia quem era a Mary. A efeitos de curiosidade, inclusive, enquanto eu estava pesquisando sobre esse caso, um dos lugares que eu li chegou a comparar a Mary chegou a comparar a Mary com as Kardashians. Chegou a falar do tipo, a Mary era tipo as Kardashians, uma das, né, mas enfim, falou no geral. E então trago isso porque talvez te ajude a entender um pouquinho o tamanho da Mary para aquela época e a figura que ela era. Não que eu seja muito expert em Kardashians, tá? Assim, zero julgamento caso você seja, inclusive amo uns reality, nada a ver com nada, mas o das Kardashian eu não costumo assistir, eu não tô muito por dentro da família. Mas eu achei que poderia ser uma boa comparação pra te ajudar a entender, porque quando eu li eu fiz tipo, faz sentido mesmo. Enfim, o ponto é que então tava todo mundo triste, tava todo mundo super abalado, aquela notícia, né, do desaparecimento e do suposto suicídio da Mary foi assim um baque na sociedade nova-iorquina, até que 6 dias depois do seu desaparecimento, a Mary entra pela porta da frente da casa dela como se nada. Ela chegou em casa, ela olhou pra todo mundo assim, do tipo, querida, onde a senhorita estava? Você sumiu por 6 dias. E ela falou, mas gente, eu só fui visitar meus amigos. Aí aqui eu preciso abrir um parênteses, tá? Porque tem versões que falam que ela foi visitar amigos e versões que falam que ela foi visitar familiares. E aí versões que falam que esses amigos ou familiares moravam no Brooklyn e versões que falam que esses familiares ou amigos moravam em Hoboken, em Nova Jersey.
De qualquer forma, gente, o ponto é que ela chegou em casa como se nada 6 dias depois, todo mundo despirocado da cabeça achando que ela tinha se matado, e ela só tinha ido visitar alguma pessoa ou algumas pessoas em alguma outra região ali de Nova York. E não só isso, tá? Mas assim, a Mary, ela voltou, ela pediu desculpa por todo o auê, né? Explicou isso, que ela tinha ido visitar as pessoas e tal, mas ela não mencionou esse bilhete, assim, nada, absolutamente nada de bilhete de suicídio nenhum. E é claro que foi só uma questão de tempo até teorias da conspiração surgirem ali em torno exatamente desse bilhete de suicídio. Há quem diga que a Mary, ela nunca escreveu bilhete nenhum, e que esse bilhete e essa história no entorno de um possível suicídio teria sido completamente fabricada. E aí tem pessoas que falam que a mãe dela pode ter feito tudo isso, ou o dono da tabacaria. E aí aqui eu vou ser muito honesta com vocês, tá? Mas eu não consegui encontrar um motivo pelo qual a mãe dela fingiria que a filha cometeu suicídio e fabricaria um bilhete de suicídio. Mas com o dono da tabacaria já falam assim numa jogada meio de marketing, meio tipo pessoas anunciando divórcio, assim, pra lançar coisa, sabe? Esse tipo de coisa. Se vem um nome na sua cabeça, foi você. Eu não falei nome nenhum. A Mary desapareceu por 6 dias. Isso é um fato. Ela alegou que ela foi visitar parentes, mas a história dela não encaixa muito. E aí o motivo pelo qual ela pode ter desaparecido é tema de debate até os dias de hoje. Há quem diga que a Mary, ela desapareceu durante esses 6 dias para tentar desviar a atenção de alguma questão pessoal sua, como um aborto clandestino ou um relacionamento secreto. Já há quem diga que ela desapareceu numa tentativa ali de fugir, seja de alguma questão familiar ou alguma questão social, mas que ela estava tentando fugir de alguma coisa. Assim, gente, essa é uma daquelas histórias que a gente não tem uma resposta, não se sabe o porquê que ela desapareceu durante esses 6 dias, mas o ponto é que ela estava de volta. Ela realmente tinha voltado ali, só que ela voltou, assim, muito estranha. Do tipo, você lembra que eu comentei que ela era super simpática, super sorrisos e tudo mais? Tipo, agora ela já não tava mais assim. Realmente tinha alguma coisa estranha acontecendo, ela ficava mais tensa, ela tava mais séria, ela tava mais triste. E quando perguntavam pra ela onde ela tava todo esse tempo, ela respondia super rápido isso dela ter ido visitar parentes ou o que seja, e de uma maneira muito ríspida, assim. E o que chama atenção é que tanto a sua mãe quanto o dono da tabacaria também tinham a mesma reação. Quando perguntavam onde a Mary tinha estado por todos esses dias, os dois também respondiam do tipo super ríspidos que ela tinha ido visitar ou amigos ou parentes e fim de papo. E então, assim, a vida continuou, né? Quer dizer, a Mary eventualmente voltou a trabalhar e ela voltou a ser o centro das atenções, tudo de novo, talvez até mais forte do que ela já era antes. Só que agora não só de uma maneira super positiva, vamos dizer assim. Isso porque, depois desse sumiço dela, muitas pessoas ficaram meio suspeitando dela, meio do tipo, achando ela misteriosa, achando ela talvez manipuladora, assim, que ela teria manipulado toda essa situação pra esconder alguma coisa. Mas, assim, seja como for, e isso eu acho que se aplica até os dias de hoje, acho que dá pra entender que nisso tudo ela virou ainda mais uma sensação. Então, sim, a Mary tava de volta ao trabalho e tava, assim, todo mundo ainda mais prestando atenção nela do que prestavam antes. Tanto que surge exatamente nesse meio do caminho rumores de que a Mary teria sido vista andando ali pela cidade de mãos dadas com um oficial da Marinha. Nisso, a Mary então decide se demitir da tabacaria e voltar a ficar full time com a sua mãe, numa tentativa meio de tipo fugir das atenções, porque tava realmente demais, assim, a galera tava realmente caindo, matando em cima dela, observando cada passo dela, era assunto o tempo inteiro, todos os dias. Mas assim, aqui eu também preciso te trazer a fofoca completa e te falar que há quem diga que, na verdade, não foi a Mary que se afastou da tabacaria. E sim, eu ia falar tabacaria que se afastou da Mary só pela graça, mas claramente não faz sentido nenhum. Mas sim, o dono da tabacaria que afastou a Mary, demitiu a Mary. Isso porque eu acho que deu pra entender mais ou menos, né, o momento que a gente tava vivendo. O nome da Mary tava metido em muitos bafafás, em muitos auês. O nome dela tava o tempo inteiro circulando em todos os lugares. E a gota da água foi exatamente esse último rumor de que ela estaria saindo com um oficial da Marinha. Aqui eu preciso ser muito honesta e falar que essa parte é até um pouco difícil pra mim de entender o que tem de mais nisso tudo, porque claramente estou com a visão de 2025. Mas, pelo que eu encontrei das pesquisas, a grande questão é que, enfim, a Mary era uma jovem de classe social mais baixa e ela estaria saindo, né, com alguém da elite, e isso era um bafafá para a época, um caos, uma destruição toda, e então o nome dela estava circulando não de maneira muito positiva. E aí, por conta disso, o dono da tabacaria decidiu meio que
demitir ela e acabar com todos esses bafafás. Mas tá, independente de qual versão é a correta, de quem pediu demissão ou quem demitiu quem, e se de fato a Mary estava saindo com um oficial da Marinha, o ponto é que um mês depois dela ter pedido demissão da tabacaria, estava estampado em todos os jornais possíveis e imagináveis de Nova York que Mary Rogers ia se casar com Daniel Payne. Daniel Payne nada mais era do que um jovem que morava na pensão da mãe da Mary e que trabalhava, na verdade, como um atendente em uma loja de bebidas lá em Nova York. Ou seja, nada de oficial da Marinha, não. E aí, relatos da época dizem que o Daniel Payne, ele era, assim, completamente obcecado pela Mary, assim, apaixonadíssimo, obcecadíssimo, aquela coisa, né, que, de novo, pode ser um pouquinho problemática, eu tô cheia das problematizações desse episódio, mas aquela coisa, assim, bem forte. Mas, ainda citando relatos da época, tá? Não é a Andressa, é relatos da época. Mesmo com toda essa paixão e esse amor todo e essa coisa toda, digamos que o relacionamento dos dois não era lá a oitava maravilha do mundo. Isso por alguns motivos diferentes. O primeiro deles é exatamente a vida pública da Mary. Quer dizer, né, por mais que ela tivesse saído da tabacaria, ela ainda era uma figura extremamente conhecida em Nova York. Ainda tinha homens, assim, caindo e matando em cima dela. Então, assim, sabe, obcecados por ela e tudo mais. E é lógico que o Daniel, ele ficava enciumado e, né, não ficava nada feliz com aquela tensão toda que a Mary atraía. Tudo isso lembrando que a gente estava ali por volta de 1800 e bolinha em Nova York. Então, assim, a mulher estar em todo esse papel, toda essa tensão e ser independente também, porque querendo ou não, ela trabalhou na tabacaria por muito tempo, aquelas coisas todas, digamos que nada disso era muito bem visto. E o segundo motivo pelo qual o relacionamento dos dois não era a oitava maravilha do mundo é porque vocês lembram que rolaram aqueles rumores de que a Mary de repente tivesse metida em alguma coisa ilegal, é que não era ilegal a palavra que eu queria, mas quando ela desapareceu e tudo mais? Pois bem, assim que os dois anunciaram o noivado, digamos que esse rumor, ele voltou muito mais forte. Então as pessoas começaram a achar que realmente a Mary teria fugido ali naquele intervalo de 6 dias para de repente fazer um aborto ilegal. Que, enfim, essa era a teoria mais aceita daquela época. Lembrando que, obviamente, 1800 e bolinha, então não só o aborto era ilegal, mas ele era perigoso, extremamente arriscado e muito, mas muito mal visto. E é nesse clima todo, a Mary ainda sendo o centro das atenções, eu não sei se o meu editor deixou outro pedaço que eu falei isso, mas, gente, eu gravando esse episódio eu tô ficando revoltada, porque eu fico do tipo, cara, as pessoas só ficam enchendo o saco dessa Mary, coitada da Mary, a Mary não pode ter uma vida, mas enfim. E é exatamente nesse clima todo, quer dizer, de todo mundo falando sobre a Mary o tempo inteiro e observando cada passo dela o tempo inteiro, que o tempo foi passando. E aí a gente chega no dia 25 de julho de 1841. Nesse dia em questão, a Mary olha pro noivo dela e fala, querido, estou indo visitar a minha tia, que mora aqui em Nova York, mas mora um pouquinho longe aqui da minha casa, e à noite a gente se vê. Aí o noivo dela olhou para ela e falou, beleza, boa visita pra sua tia, eu passo a noite pra te buscar lá na casa dela e a gente volta juntos pra pensão da sua mãe. Beleza, combinado, beijinho, tchau, tchau. Tudo lindo, gente, tudo certo, tudo combinado, maravilhoso, assim, perfeito. Só que começou a cair uma tempestade em Nova York. Assim, mas uma tempestade, gente, que eu não tô brincando, uma tempestade assim, de tipo assim, não conseguir colocar o nariz pra fora. Sabe aquela tempestade assim que você nem consegue ver 3 metros na frente da tua casa? De tanta chuva que tá caindo, você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Pois bem, por conta dessa tempestade toda, o noivo da Mary, o Daniel, lá, às vezes eu falo Daniel, eu falo Daniel, né? Porque depende do sotaque. Mas o noivo da Mary, ele decide então voltar ele sozinho pra pensão, né, onde eles moravam tudo lá, a pensão da mãe da Mary, e não buscar a Mary na casa da tia, porque realmente, assim, tava chovendo muito, ele não ia conseguir chegar até lá, buscar ela, trazer de volta, e naquela época não tinha celular, né, meus amores, vamos lembrar disso. Então, assim, nada foi comunicado, mas ele pensou com os botões dele do tipo, é melhor ela dormir lá e voltar amanhã de manhã quando tiver passado essa chuva, do que eu ir até lá buscá-la e trazer ela nessa chuva torrencial pra casa. Ele voltou então sozinho pra pensão, e ele até encontrou com a mãe da Mary lá, tal, ele falou pra ela, explicou a situação, falou, ó, tá chovendo muito, não fui buscar sua filha porque, putz, ia ser um rolê trazer ela de volta, e eu adoro que ele com certeza falou nesses termos, né? Ia ser um rolê trazer ela de volta no meio dessa chuva e tal, e a mãe da Mary super concordou e achou que ele fez certo, assim, falou, não, tem razão, assim, trazer ela nessa chuva ia ser muito difícil, deixa ela dormir lá, amanhã de manhã ela volta. E aí, beleza, os dois foram cada um pro seu quadrado dormir, e
passa a noite. No dia seguinte, então, eles acordam ali tudo lindo, maravilhoso, e assim, pensam consigo mesmos, né? Tipo, é só uma questão de tempo até a Mary chegar, porque realmente a tempestade durou a noite inteira, foi assim um auê, né? Chuva pra caramba, mas de manhã já tava tudo certo, tinha parado de chover e tal, então era só uma questão de tempo até a Mary aparecer ali. Só que o ponto é que a Mary, ela não apareceu. À noite daquele mesmo dia, que seria o dia que a Mary supostamente teria que ter voltado, digamos que o noivo e a mãe dela já estavam assim completamente desesperados e sem saber o que fazer, porque mais uma vez a Mary tinha desaparecido. Foi quando então o noivo dela decidiu ir até a casa da tia, bater lá e ver se a Mary de repente ainda estava lá, decidiu passar mais um dia, o que estava acontecendo. E pra surpresa dele, a tia olhou pra cara dele e falou, mas a Mary nunca esteve aqui. Tipo, ela não passou aqui. Começou então claramente uma comoção ainda maior do que a última vez, com todo mundo procurando pela Mary. Assim, realmente, a cidade inteira parou pra falar sobre o desaparecimento dela e pra tentar encontrar alguma coisa que dissesse aonde ela estava. Até que, de fato, encontraram alguma coisa. No caso, um grupo de pescadores que pescava no rio Hudson, mais especificamente ali na região de Castle Point, em Hoboken, encontrou um corpo de uma mulher mutilado flutuando perto da costa, perto ali de um bar chamado Sibyl's Cave. O rosto estava super machucado assim, completamente deformado e estava também muito inchado. Em volta do corpo daquela mulher tinha ainda uma corda grossa amarrada, onde na outra ponta da corda estava amarrada uma pedra. E em volta do pescoço da vítima tinha um pedaço de renda arrancado do vestido dela e amarrado com muita força, causando ali um possível estrangulamento. Por fim, nos 2 punhos tinham marcas de cordas, como se aquela mulher tivesse sido amarrada. Na verdade, se eu vou um pouquinho mais além, alguns outros relatos da época também falam que as roupas dessa mulher em questão estavam completamente assim rasgadas e destruídas e que posteriormente um exame médico teria concluído que ela tinha sido brutalmente estuprada. Mas eu preciso te contar que algumas outras versões, né, desmentem totalmente essa hipótese, falando que na verdade o corpo ele foi encontrado já em um estado um pouquinho mais avançado de decomposição e que então não teria sido possível concluir nada disso, se ela teria sido violada ou que seja. Seja como for, gente, o fato é que um corpo de uma mulher, assim, brutalmente espancado ou que seja, tinha sido encontrado no rio Hudson. E foi só uma questão de tempo até confirmarem que se tratava de Mary Rogers. Depois disso, começou claramente uma caça em busca, né, do culpado por aquilo tudo. E o primeiro suspeito foi, obviamente, ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio noivo. Levaram o Daniel, então, para interrogatório e ele passou um tempo ali sendo interrogado e tudo mais, mas aí viram que ele tinha um álibi bom, enfim, e acabaram liberando ele rapidinho. Nisso, a polícia seguiu buscando um novo suspeito e o verdadeiro culpado daquilo tudo, só que digamos que a polícia estava dando, assim, em beco sem saída atrás de beco sem saída. E esse sucessão de becos sem saída, vamos dizer assim, durou uma semana, com a população cada vez mais inquieta e cada vez mais crítica ao trabalho da polícia. A polícia claramente estava desesperada para solucionar esse caso, porque afinal de contas, vamos lembrar, a Mary era uma figura muito conhecida, já era uma figura pública, assim. E aí eles decidiram então oferecer uma recompensa. Eles decidiram oferecer uma recompensa para quem trouxesse qualquer informação sobre um possível suspeito desse caso, além de oferecer também proteção para essa pessoa e tal, aquela coisa de sempre. Publicado esse anúncio no jornal, então, da polícia oferecendo uma recompensa e tudo mais, chega uma carta anônima no departamento de polícia. Essa carta em questão era de um jovem de Hoboken, que claramente não se identificou, dizendo que durante o final de semana ele passeou ali num parque em Hoboken e que ele viu uma movimentação muito suspeita e que ele achava que essa movimentação poderia ter relação com o caso da Mary Rogers. Pois bem, o que esse jovem relatou na sua carta foi que ele estava passeando nesse parque quando ele viu um barco saindo de Nova York, cruzando o rio Hudson e parando ali em Hoboken. Até aí, tudo bem, tudo normal. A questão é que nesse barco tinham 6 homens, e aqui abro aspas, tá? De aparência rude, com uma mulher muito bonita. E só a mulher sozinha. Então, 6 caras de aparência rude e uma mulher dentro desse barco. Ele contou, então, que ele viu quando esse barco, ele atracou, estacionou, sei lá, enfim, assim, perto da onde ele estava.
Então ele conseguiu ver muito bem, né, todos os membros ali que estavam dentro desse barco. E ele falou que a jovem, a moça em questão que estava lá dentro, ela parecia ser a Mary Rogers. E aí quando esse barco parou ali em Hoboken, ele disse que ele viu quando todos os membros, não é membro a palavra que eu quero, gente, todos os tripulantes, também não gostei dessa palavra, mas todas as pessoas que estavam dentro desse barco, elas desceram e elas caminharam pra dentro, assim, da floresta que ficava ali na margem do rio. Ele contou que ele estranhou na hora aquela movimentação e que ele ficou observando pra ver se tava tudo bem. E aí foi quando ele viu que tava todo mundo rindo, assim, todas as pessoas que estavam no barco, né? Estavam rindo, estavam conversando, estavam se divertindo. E aí ele entendeu que então aquela jovem, ela tava ali por livre e espontânea vontade. E enfim, ele deixou o grupo quieto. Só que, momentos depois disso tudo acontecer, esse jovem, ele continuava ali no parque. E aí ele viu quando um outro barco, saído de Nova York, também atracou ali, eu não tô com a palavra, atracar tá certo, é a palavra certa, enfim, também estacionou ali em Hoboken. E esse barco, por sua vez, ele tinha 3 jovens, e aí aqui eu vou colocar entre aspas também, mas 3 jovens elegantemente vestidos. Um desse homem elegantemente vestido, que aí ele chega até a chamar de cavalheiro, ele desce do barco, os outros 2 ficam no barco. E ele se aproxima ali de outros 2 caras que estavam curtindo o dia ali, tal qual o nosso jovem da carta, né? Ele se aproxima de 2 caras ali e ele pergunta para esses 2 caras se eles viram uma mulher jovem, acompanhada de 6 brutamontes, e aí palavras deles também, por ali, assim, recentemente. Esses outros 2 caras que estavam curtindo o dia deles olharam pro cara e falaram, sim, a gente viu uma mulher acompanhada de outros 6 caras, eles foram naquela direção, né, tipo, enfim, e beleza. E aí o cara perguntou para eles, tinha algum sinal de violência? Parecia ter alguma violência envolvida nesse grupo? E os outros 2 responderam, não. Eles estavam todos rindo, se divertindo, tipo, exatamente a mesma coisa que o nosso autor da carta anônima também tinha observado. Pois bem, o cavalheiro em questão, ele agradeceu pelas informações, virou as costas, entrou no barco e voltou para Nova York com os outros 2. E era assim que terminava a carta. Então, obviamente, a polícia de Nova York olhou para aquela carta, ficou completamente em choque e começou a caçar absurdamente quem eram os 6 brutamontes que estavam acompanhados de Mary. Eles acabaram não localizando esses 6 brutamontes, mas eles conseguiram localizar os 2 caras que estavam curtindo ali o dia e que foram abordados pelo cavalheiro bem vestido. Eles, no caso, alegaram que eles estavam muito longe da cena, assim, do barco para confirmar com certeza absoluta de que aquela mulher se tratava de Mary Rogers. E enquanto a polícia estava investigando essa frente, vamos dizer assim, chegou uma outra pista para eles. Essa outra pista, no caso, era um homem, um cocheiro, que ele se apresentou voluntariamente ali para a polícia, falando que ele lembrava de ter visto a Mary chegando em Hoboken na noite em que supostamente ela tinha desaparecido. Ele disse que a Mary, ela chegou acompanhada de, abre aspas aqui, um homem alto, bem vestido e de pele escura, fecha aspas aqui. E que os 2 teriam ido até a lanchonete ali que ficava perto da onde esse cocheiro disse ter visto os 2. A polícia então claramente segue em direção à lanchonete e a dona do lugar confirma que realmente aqueles 2 estiveram lá. Ela ainda comenta que viu eles saindo da lanchonete e andando em direção ao matagal que fica ali perto. E que ela depois até chegou a ouvir, assim, uns gritos femininos. Só que como aquele lugar não era dos mais bem frequentados, vamos dizer assim, era comum ouvir aquele tipo de barulho, né? Ouvir alguns gritos aqui e ali. Então que a mulher, tipo, nem tchum. E aqui, gente, o mais curioso desse caso é que essa versão da história para aí. Quer dizer, não se fala o que a polícia fez com essa informação. Eu suponho, eu espero que eles tenham investigado esse matagal do lado e que eles não, de repente, assim, eles não encontraram nada e aí por isso que a história meio que acaba aí. Mas, inclusive, essa é uma outra contextualização histórica pro caso da Mary Rogers. Quer dizer, nessa época, em Nova York, a polícia era praticamente inexistente, assim, eu não sei se esses dados são precisamente corretos, assim, mas papo de, tipo, 50 policiais pra cobrir Nova York inteira. Então, não só não tinha tanta gente pra investigar os casos a fundo, mas também quando esses policiais investigavam esses casos, digamos que não tinha um padrão a se seguir, não tinha uma linha de raciocínio a se seguir, então cada um investigava do seu próprio jeito. E digamos que ainda tinha muita corrupção envolvida. Em outras palavras aqui, gente, digamos que a polícia também não era das melhores nessa época, então descobrir o que aconteceu com a Mary também foi um pouquinho dificultado por isso. Mas tá, voltando à nossa história principal, o que se sabe é que assim, com relação a essa área de mata que
não sei se a polícia investigou na época ou não, meses depois da morte de Mary, meses depois, os filhos da dona da lanchonete, eles foram até essa região de mata pra brincar. Assim, criança, né? Foram lá brincar no mato. E quando eles estavam brincando no mato, eles encontraram um lugar, assim, que parecia ter sido um cenário de uma luta. Isso porque era uma mata densa, só que nesse lugar em questão, a mata estava toda revirada e os arbustos, eles estavam, assim, pisoteados. Além de ter um lenço de seda, um guarda-sol e um lenço de linho espalhados assim por esse lugar que estava todo pisoteado e revirado. Saindo ainda desse matagal, tinha uma trilha larga, como se alguém tivesse arrastado algo pesado pelos arbustos em direção ao rio Hudson. Só que essa trilha, no caso, ela terminava antes do rio, meio perdida assim na floresta. A polícia então recebeu essa informação e foi lá investigar essa área de mata, coletou todo esse material. E o que a polícia constatou na época é que não só aqueles objetos todos eram de Mary Rogers, mas que ela estava com todos eles quando ela desapareceu. E então a polícia decide seguir outra linha de investigação, dessa vez indo atrás desse suposto homem que estava acompanhando ela em Hoboken e que foi com ela na lanchonete. A questão é que investiga e nada, absolutamente nada. A polícia não consegue encontrar esse homem. E aí, enquanto tudo isso estava acontecendo, como se não bastasse, uma outra manchete toma todos os jornais de Nova York. Daniel Payne, o noivo, da Mary Rogers, foi encontrado morto no mesmo lugar, mesmíssimo lugar onde o corpo dela foi encontrado. Junto do corpo do Payne, no caso, tinha um bilhete em que estava escrito, e aqui na tradução livre, ao mundo, aqui estou eu no exato lugar onde a minha noiva foi morta. Que Deus me perdoe pela minha vida desperdiçada. Exames posteriores constataram que Daniel Payne cometeu suicídio por overdose de láudano. Aqui eu preciso te dizer que depois do suicídio do Payne, ele voltou a ser um grande suspeito do caso, porque muita gente interpretou esse bilhete como sendo uma confissão de culpa. Mas há quem interprete esse bilhete, na verdade, de outra forma, dizendo que sim, é uma confissão de culpa, mas não culpa pelo assassinato, e sim, de repente, uma culpa de não ter conseguido proteger a Mary. Seja como for, gente, só sei que assim, dias foram se passando, meses foram se passando, até que eventualmente anos foram se passando e nada da polícia encontrar algo que ajudasse a entender e a encontrar também, quem matou a Mary Rogers. E foi sendo assim, até que eventualmente o caso dela caiu no esquecimento. Ou não, na verdade, porque assim, se eu sou justa, esse caso, ele não caiu de jeito nenhum no esquecimento, porque ele serviu inclusive de inspiração para obras e outras coisas como, por exemplo, o conto O Mistério de Marie Roget, de Edgar Allan Poe, que fique tranquilo que eu vou deixar o link para compra na descrição desse episódio. Mas o que eu falo de cair no esquecimento, na verdade, é que ele virou um cold case, assim, ele realmente foi arquivado como um caso sem solução e até hoje não se sabe o que aconteceu com Mary Rogers. A suspeita mais aceita por historiadores fala que a Mary, ela muito provavelmente se submeteu a um aborto ilegal e que acabou sendo mal sucedido. E aí nisso meio que desovaram o corpo dela no rio Hudson. Isso porque parece que em 1842, ou seja, no ano seguinte em que a Mary morreu, uma outra mulher, que era dona de uma pensão, chegou até a polícia e disse que a Mary tinha se hospedado na pensão dela para fazer um aborto ilegal com uma parteira que, enfim, era famosa naquela época por fazer abortos ilegais e teria contado exatamente essa versão, que o aborto deu errado e que a Mary acabou falecendo e que então elas descartaram o corpo no rio Hudson para parecer um assassinato. Mas é aquilo, tem também muito ponto sem nó nessa versão. Mas ainda nisso das versões, também tem quem acredite que, na verdade, uma gangue teria atraído Mary para Hoboken, violentado e assassinado ela. Essa teoria ela até foi bem aceita na época, pensando que Hoboken era uma região conhecida por ser perigosa e tal. Mas com o passar do tempo, ela também foi deixando de ser aceita. Enfim, gente, é aquilo. Assim, realmente é um caso que não tem solução até os dias de hoje. Existem essas duas versões que são, entre aspas, as mais aceitas. Mas a mais aceita, de fato, é essa do aborto que deu errado. E aí não tem mais informações sobre uma investigação da polícia sobre essa frente. Então é meio essa versão foi levantada, mas não tem muito registro. Então, enfim, esse é realmente mais um daqueles casos que a gente não vai ter uma resposta definitiva, A gente não tem cravado o que aconteceu ou deixou de acontecer. Mas uma coisa que eu tava vendo, assim, que é bem interessante é que o Edgar Allan Poe, nesse conto dele,
ele resolve o crime. Então, se você quiser ver a versão do Edgar Allan Poe e o que ele acreditava, né, que aconteceu, é só ler O Conto de Marie Roget. Eu vou deixar, de novo, já falei isso, né, mas eu vou deixar o link na descrição do episódio, que aí você vê o que o Edgar Allan Poe descobriu por meio do seu detetive fictício que faz parte desse livro. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que eu tô com a sensação que ele ficou meio confuso. Depois vocês me contam nos comentários se ele ficou confuso mesmo, porque assim, eu não sei se sou eu que tô um pouquinho aérea gravando, se tem muita coisa na minha cabeça agora, mas eu senti que ele ficou meio confuso. O roteiro, ele tava perfeito pra mim, aí agora gravando eu tô um pouquinho assim. Mas tudo bem. Nicole, eu espero que você esteja gostando, tá? Te peço desculpa se não tiver muito bom, mas eu espero que esteja bom. Enfim, bora falar de dica de viagem? Aqui, no caso, nesse episódio, eu quero explorar 3 lugares diferentes, mas que eu acho que vão ser muito bacanas. O primeiro deles é o bairro de Greenwich, que era onde a Mary morava e onde ela trabalhava também. Hoje em dia não existe mais a tabacaria onde ela trabalhava e nem a pensão da mãe dela, mas pode ser bacana explorar o bairro. Obviamente, eu fui ver e sim, existe um free walking tour ali naquele bairro. No caso, eu encontrei uma empresa chamada Strawberry Tours, que eu confesso que eu não conheço, tá? Eu nunca tinha ouvido falar, mas que tem um free walking tour específico de Greenwich. Pelo que eu vi, esse tour, ele é só em espanhol. E assim, o que eu achei muito interessante dele é que tem uma parte em que se debate, assim, e se aprofunda e se explora exatamente como esse bairro inspirou artistas como, por exemplo, Edgar Allan Poe. Está citado ali Edgar Allan Poe. Então eu achei, assim, um prato cheio para quem quer conhecer mais sobre essa história, quer se aprofundar nessa história. Tipo, seria um tour muito bacana de se fazer e aí perguntar pro guia mais sobre a história de Mary Rogers, por exemplo. Já outro lugar que eu achei bacana de trazer aqui também é o Museum of the City of New York. Agora eu falei bonito, né? Mas tudo bem. Mas tá. Que no caso, gente, é um desses museus que ele vai te contar tudo sobre a fundação da cidade. Sabe assim? Tipo, desde os primórdios, eu amo museu assim. É claro que não vai ter uma exposição específica sobre Mary Rogers, mas é bem provável que a exposição ali acabe passando por 1800 e bolinha, e acabe te mostrando todo esse contexto histórico em que a nossa personagem principal viveu. E pelo que eu tava vendo, gente, esse museu ele também tem várias exposições temporárias. Então, acho que vale a pena, quando você souber que você vai para Nova York, se você tiver interesse em visitar esse museu, fuxicar ali o site deles, que aí vocês veem, né, tipo, que exposições temporárias que vão ter, enfim, se interessa a vocês ou o que seja, mas eu achei um museu bem interessante, assim, eu achei bem legal. Aí, sobre partes práticas, precisa de ingresso, tá, gente? E pelo que eu vi no site, de novo, não trago datas e valores, porque não sei quando você tá vendo esse episódio, mas eu achei bem carinho, tá? Confesso que me doeu um pouquinho o coração. Mas, se serve de consolo, parece que jovens abaixo de 18 anos não pagam ingresso e parece que às quartas-feiras a entrada é gratuita. Então, eu iria de quarta-feira. Pra, no caso, gastar o dinheiro do ingresso com comida, por exemplo. Eu acho que eu tô com fome. Mas tá, por fim, mas não menos importante, gente, a última dica foi uma dica que eu achei muito interessante, muito diferente. No caso, eu estou falando aqui da casa, ou melhor, da cabana de Edgar Allan Poe, que fica no bairro de Bronx, em Nova York também. Esse lugar é conhecido como Edgar Allan Poe Cottage e é a casinha, assim, onde ele morou nos seus últimos anos de vida. A casa, então, tem uma exposição que gira em torno disso. Quer dizer, te falando mais sobre as obras que ele escreveu nesses últimos anos e sobre o período turbulento que ele viveu depois da morte da sua esposa por tuberculose naquela mesma casa. Assim, gente, apesar de não ter uma exposição ou algo especificamente sobre o conto da Marie Roget, que foi inspirado na Mary Rogers, eu achei muito legal trazer essa dica aqui por uma série de motivos. Primeiro porque quando a Nicole veio falar sobre esse episódio pra mim, ela falou especificamente de Edgar Allan Poe. O que ela falou pra mim foi do tipo, tem uma história que serviu de inspiração pro Edgar Allan Poe escrever o conto da Marie Roget, seria legal se você contasse no episódio. Não com essas palavras, mas ela falou algo mais ou menos assim. Então eu achei muito legal poder trazer a casa do Edgar Allan Poe em Nova York, que você pode conhecer um pouquinho mais da vida dele. E outro motivo que eu achei interessante de trazer também é que, pelo que eu tava vendo, você pode reservar um tour privativo. Agora eu não lembro exatamente quantas pessoas no grupo, mas com um guia. Então pode ser uma experiência muito bacana, assim, se você for fã do Edgar Allan Poe, pode ser muito bacana você fechar essa experiência e aí você ter um guia ali pra te falar todos os detalhes possíveis e imagináveis sobre Edgar Allan Poe e você pode perguntar especificamente sobre a Marie Roget. Ou
Sobre a Mary Rogers. Gente, já troquei a personagem do episódio com a personagem fictícia, peço perdão. Mas tá, vamos para algumas informações importantes sobre Edgar Allan Poe Cottage. Pelo que eu estava vendo, gente, o horário de funcionamento ele é um pouquinho treta, tá? Assim, eu tava pesquisando e consta lá no site de Bronx, na verdade não é nem um site oficial da casa do Edgar Allan Poe, mas é... Ah, esqueci o nome do site, mas é um site tipo da... Cultura de Bronx, sabe assim? Consta lá que a casa fica aberta só aos sábados e domingos e só numa faixa de tempo ali, acho que das 10 da manhã até as 4 da tarde no sábado e até 5 da tarde no domingo. A questão é que eu vi algumas pessoas falando que foram ou no sábado ou no domingo dentro dessa faixa de tempo, assim, e que o lugar estava fechado. E aí, pesquisando um pouquinho mais, eu fiquei encucada com algumas coisinhas. Por quê? Eu fui ver se você precisava de ingresso, né, pra entrar na casa. E você precisa. Só que pelo que eu estava vendo, se você vai comprar lá presencial, você pode pagar o valor que você quiser, um valor simbólico, ou não pagar nada. Tipo, cabe a você decidir se você quer pagar ou não. Se você for comprar com antecedência, aí sim você tem que pagar o valor do ingresso. E aí, meio que você não tem alternativa. Pelo menos isso foi o que eu vi tentando comprar um ingresso, tá, gente? Pode ser que quando você tente as coisas estejam diferentes. E aí, o que eu fiquei pensando com os meus botões? Não sei se isso é verdade, mas assim, será que se não tem nenhuma reserva, nenhum ingresso comprado para um dia em questão, um horário em questão, será que eles fecham? Será que eles, tipo, deixam para abrir a partir de X reservas? Não sei. O que eu te recomendaria fazer? Se você tiver interesse de visitar esse lugar, eu não acho que é uma coisa de tipo você ter que comprar o ingresso com 1 ano de antecedência, meses de antecedência. Então, você chegando em Nova York, converse com o seu guia, converse com alguém do hotel ou alguém do hostel para conseguir um direcionamento um pouquinho melhor, tá? Porque realmente, pelo que eu vi, assim, essa parte do horário de atendimento ficou um pouquinho confusa. Não só pra mim, mas pra pessoas que foram lá e bateram com a cara na porta. Mas se serve de consolo, eu também vi muita gente elogiando que essa casinha fica super bem localizada, que você chega de metrô facinho, facinho. E eu vi uma galera falando que, assim, disseram que o bairro era super perigoso e tal, e falando que a casa onde o Edgar Allan Poe, essa casa do Edgar Allan Poe, na verdade, tô até gaguejando já. Mas que essa casinha, ela fica super bem localizada, que, tipo, é super de boa e tal. Enfim, gente, hoje realmente tá difícil. Eu espero que tenha feito sentido esse episódio como um todo. Eu não sei se eu que tô muito crítica, ou se eu não tô conseguindo ver o roteiro num âmbito mais geral, mas eu tô assim, minha cabeça deu um nó, eu espero de coração que tenha ficado tudo claro pra vocês, gente. Em nome de Jesus, Nicole, você, Nicole, se por um acaso esse episódio tiver ficado confuso e você não tiver gostado, me pede outro e faço outro. Faço outro e faço, sim, 3 vezes melhor que esse, mas eu espero de coração que você tenha gostado. É isso, gente, tem dias que o Tico e o Teco, eles estão mais devagar mesmo, e o meu tá, assim, faz um tempo já que os meus, divertidamente, eles estão um pouquinho em câmera lenta, assim, sabe? Eu tô bem esquecida, tô um pouco aérea. Faz parte da vida, né, gente? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, aí dá nisso. Mas tá, gente, dito tudo isso, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse em homenagem a Nicole. Nicole, mais uma vez, obrigada pela sua sugestão. Desculpa se o episódio não tiver ficado bom, eu espero de coração que você tenha gostado mesmo. E aproveito pra te dizer também, cara ouvinte, caso você queira também me mandar uma sugestão, é só deixar um comentário ou no Spotify ou no YouTube, ou me procurar no Instagram, no @AndressaIsfer, me mandar um alôzinho lá. Lembrando que lá no Instagram a gente tem o canal de transmissão, em que a gente tá papeando ali em tempo real, então a gente pode conversar, se conhecer e tal, aquela coisa toda. E lembrando que agora, sim, gente, temos coisas extras para apoiadores. Então, se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente, dá uma entrada aqui. Dá uma entrada é ótimo, né? Mas assim, tem todos os links na descrição do episódio, pelo Apoia-se, pelo Orelo, pelo Patreon. Dá uma olhadinha ali, vê o que eu tenho para te oferecer, vê se algo te agrada, vê se você gostaria de apoiar a gente. Qualquer contribuição vai ajudar muito. Esse projeto ele é feito única e exclusivamente da minha pessoa e do meu editor. E qualquer ajuda, assim, sério, gente, ajuda muito a gente a conseguir produzir mais episódios, conseguir produzir mais conteúdo pra vocês, conseguir eventualmente sim viajar pra trazer histórias assim mais in loco, vamos dizer assim, mas realmente ajuda esse projeto a se manter de pé. Então, seu apoio é muito importante. Eu aproveito pra deixar aqui o meu enorme agradecimento a todos os apoiadores aqui do podcast. Dito tudo isso, chega por hoje, que eu já falei muito, já me enrolei muito, já tá difícil, os Tico e Teco estão tudo paralisado aqui já. Então, um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.